Nessa parte do programa, vou continuar apresentando informações sobre os maias, né? Que agora tem muita gente com dúvida em relação a essas contribuições do Maia. Bom, o interessante é que os maias, que a gente está vendo aqui novamente esse observatório, né, que eles tinham, o famoso observatório, claro que eles observavam de vários locais, né, como era olho nu, podia observar até do solo, né, mas tinha um local propício para isso, né, que eles deviam ter lá todas as informações para auxiliar, né, e eles conheciam também com precisão o ciclo de Vênus. A gente estava falando de calendário, eles usavam também o Vênus como referência para o calendário. O nome de Vênus para eles era Shakek, né, se eu estou fazendo a pronúncia correta, né, as 6 páginas sobre o ciclo, existem 6 páginas sobre o ciclo no Códice de Dresden, sobre esse ciclo de Vênus. Então, e poucas pessoas hoje no nosso cotidiano sabem disso, né? Com certeza havia mais informações no que foram destruídos pelos espanhóis. Eles perceberam que Vênus surgia como estrela matutina e permanecia na manhã durante 263 dias. Depois ela desaparecia durante 50 dias e volta depois, Vênus volta depois de 50 dias, permanece mais 263 dias como estrela vespertina, a famosa estrela d'alva. Então, ele já sabia que a mesma estrela que durante 263 dias ficava visível de manhã, depois desaparecia durante 50 dias, surgia depois, ao anoitecer, né, como a estrela vespertina, e depois desaparecia mais 8 dias, voltava a surgir de manhã. E desde o primeiro momento que eles viam essas Vênus de manhã, até voltar novamente a surgir de manhã, que a gente chama nascer helíaco, nascer antes do Sol, isso corresponde a 584 dias. E eles usavam isso como referência para eles também. Era um calendário para eles também. Esse ciclo de Vênus, período de Vênus, que a gente chama período sinódico, que é o período observado a partir da Terra. Então, a gente está vendo aqui os 2 momentos que a gente não observa. Como o Vênus é um planeta que está mais próximo do Sol, né, e a Terra tem uma órbita exterior, então, quando eles estão alinhados, vocês estão na mesma direção, claro que Vênus não está aparecendo para a gente na frente do Sol nesse momento, porque as órbitas são um pouquinho inclinadas. Quando isso acontece, é como se fosse um eclipse, né, a gente chama de trânsito. E isso aconteceu agora em 2012, só vai ser repetido daqui a mais de 100 anos. Né? Então, não acontece sempre isso, né? Você ter eles por causa da inclinação das órbitas. Então, quando ele está nessa parte, a gente chama de conjunção inferior. Você tem a Terra, Vênus e o Sol. Agora, quando ele depois está do outro lado do Sol, né, você tem a Terra, o Sol, depois Vênus. Você chama isso de conjunção superior. Nesse momento, a gente não consegue observar o planeta Vênus. Então, são aqueles dias que a gente estava vendo, 50 dias, depois 8 dias. Quando está na conjunção superior, a gente tem 50 dias entre um momento e outro. Ele sai, deixa de ser estrela matutina para ser estrela vespertina. Na conjunção inferior, são só 8 dias, é quando ele termina o ciclo de estrela vespertina e começa, depois de 8 dias, o ciclo de estrela matutina. Então, eles já sabiam disso. Não sabiam, não tinha essa visão da órbita, como a gente está aqui, né? Mas interessante que uma pessoa que observou e contribuiu para a gente ter esse modelo que a gente tem de Vênus foi Galileu Galilei. Essa aqui é a representação no livro dele. Ele percebeu que Vênus, quando olhava no telescópio, ele aparecia assim, com a mesma ampliação. Quando ele estava muito cheio, era menor, e à medida que ele ia ficando, aparecia como uma lua, né, minguante, bem pequena, ou crescente bem pequena, né, ele aparecia maior. E isso aí é muito fácil explicar usando o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro, como a gente viu. Ele aparece mais fino, quando ele está mais perto do Sol, a gente não consegue observar totalmente, só vê um pedacinho dele iluminado. Aí ele está mais próximo da gente, então a gente consegue ver maior. Quando ele está quase cheio, ele está mais distante. Então a gente acaba vendo ele menorzinho um pouquinho, porque ele está mais distante, está indo em direção à conjunção superior. Então esse aí o Galileu já observou e serviu para defender o modelo heliocêntrico. Então esse ciclo de 584 dias, os maias conheciam, né? Aqui a gente vê uma ilustração mostrando a passagem, né? Vindo desde o momento que ele aparece mais cheio um pouquinho até um filete no céu. Aí vê como é que aumenta o tamanho para a mesma ampliação. E isso só dava para explicar com esse modelo heliocêntrico. Bom, aí a partir dessa observação, os maias tinham também como referência para eles. É interessante que esses 263 dias da estrela matutina e estrela vespertina também estão associados à gestação humana, né? Várias civilizações imaginaram dessa forma também. Então, a gente vê aqui uma representação mostrando esse ciclo, né, de Vênus, que aparece de manhã, depois desaparece, aparece à tarde ou vice-versa. Né, eles já sabiam disso, usavam como uma referência para eles, para o calendário. Então, eles perceberam também que 5
ciclos desse, dos 2.920 dias, depois de 5 ciclos desse, Vênus começava a surgir como estrela matutina na mesma data. E você vê como é que eles tinham um registro de observação. 5 vezes 584 são 2.920 dias. Então, depois de 2.920 dias, eles viam isso. Isso corresponde a 8 anos, né, aproximadamente, de 365 dias. Então, coincidiam. Né, é o momento que coincide os dois calendários, o Aab com o ciclo de Vênus. Porque depois de 5 ciclos de Vênus completos, você tem também 8 anos de 365 dias. E outra coisa interessante é que o mais próximo, como eles usavam base 20, o mais próximo para eles, né, do século para a gente, são 104 anos. E é justamente quando coincidem 65 ciclos completos de Vênus, né, que corresponde a 13 períodos de 2.920 dias, né, 13 períodos desses, né, que Vênus se repete de novo a surgir na mesma data. Então, corresponde aos 104 anos. Então, eles já sabiam disso. Né? Então, tem várias coincidências em relação à observação do céu. Bom, e por que eu estou falando tudo isso de calendário? Né? Essa imagem aqui rodou o mundo, é a roda asteca, né, que diziam que tinha sido feita pelos maias, que terminava em 21 de dezembro de 2012, e aqui é ela já com a coloração artificial, tentando chegar à mesma coloração que existia na época, né, feita pelos astecas. Mas essa não foi feita pelo Maia, apesar de utilizar também a referência do calendário Maia. Então não foi feito pelos maias e foi feito provavelmente quase 400 anos depois do declínio da civilização maia. Né? Bom, então como é que era a referência deles? A gente já viu o calendário de cotidiano que eles usavam, qual é a referência deles para um calendário mais longo? Então, eles usavam como referência a criação maia, que ocorreu quando a gente tenta buscar correspondência entre a criação maia e o calendário que a gente usa, isso chega no dia 11 de agosto de 3114 a.C., que seria o zero do calendário deles. A maioria dos pesquisadores concorda com essa data, né? Aceitam essa data como referência. Claro que há divergências, né? Porque a gente viu que grande parte dos dados do Maia, de registros maias, se perdeu. Bom, e nesse calendário tem um ciclo de 1.872.000 dias a partir desse início, né? Que corresponde a aproximadamente 5.125 anos. E esse ciclo termina no dia 21 de dezembro de 2012. Aqui é a referência que eles usavam, né, para esse calendário de longa data, que é para definir qualquer data em qualquer momento, no futuro e no passado. O Kim para eles era o dia, era a referência do dia. E a partir daí você tinha o Inal, o Tum, o Catum e o Bactum, sempre com múltiplos, né? Sendo que o único que não tinha esse múltiplo de 20 era o 18 Inal, que corresponde ao Tum, que era 18, a referência dele, né? Então, que dava o 360. A gente vê aqui a referência, e o final desse ciclo para a gente era o Bactum, né? Que corresponde a 144.000 dias. Então, esse Bactum, a cada 144.000 dias, termina esse Bactum. Então, quando você tem 13, quando termina o 13º, né? Isso acontece 1.872.000 dias a partir do início, né? Que seria o 13º Bactum. Então, muitas pessoas falaram que havia uma profecia e quando terminasse, né, o 13º Bactum, o final dele, seria o fim do mundo. Então, na realidade, essa aqui é uma referência no calendário que a gente tem aqui deles, né? Então, aqui você tem um exemplo desse calendário usado. Aqui tem os símbolos, né? Aqui a gente está vendo os símbolos, por exemplo, como eles usavam o Bactum, o Catum. Ele olhava um símbolo e ao lado você tinha a numeração, né? Como está aqui nessa referência aqui. O primeiro desenho acima do segundo quadro aqui, né? Referência do segundo quadro que a gente está vendo, que diz que é o calendário de longa data. A partir daí você tem um número na vertical, como a gente viu, e ao lado o símbolo, para dizer qual a referência que era, Bactum, Kim, e a partir daí somando você tinha as datas. Então, aí se falou, está se dizendo muito essa profecia, mas só existe um registro sobre o fim, né, sobre esse 13º ciclo, sobre esse 13º ciclo, que é esse monumento 6, que está localizado em Tortugueiro. É o único registro que fala sobre esse momento. Né? E esse registro, aqui está uma imagem dele próximo, né? E o que está escrito nesse registro que fala sobre isso? Diz o seguinte, diz que o fim do 13º Bactum vai ocorrer no 4 Ajal,
o terceiro do cantinho ocorrerá. Será a descida do suporte 9, Deus, para uma interrogação. Essas interrogações que vocês estão vendo é porque ninguém conseguiu traduzir esse trecho, né? Está inteligível. Então isso aí está nessa placa, que é esse monumento 6 que está em Tortugueiro. E esse foi escrito provavelmente entre os anos 644 e 679, depois de Cristo, né? E essa tradução foi realizada pelo inglês pesquisador David Stewart. A única coisa que diz nesse trecho é que o 13º vai terminar, né, que vai terminar agora para a gente quando faz a associação no dia 21 de dezembro, e pode acontecer, eles prevêem uma descida, alguma coisa associada a um Deus. Mas não tem nada de catástrofe, na realidade para eles é o final de um ciclo, como é para a gente aqui o ano, quando chega em 31 de dezembro. Então não tem nada especial e não há nenhuma previsão de catástrofe feita pelos maias. Não existe nenhum registro desse. Inclusive, nos outros livros, nos códices, a gente tem previsões, né, posteriores, de data posterior, né, a essa data. Então, se ia ocorrer o fim do mundo, por que ele tem previsões de eventos que vão ocorrer depois? Então, essa é o que a gente tem de informação sobre esse calendário, não tem nada astronômico. Aí se falou muita coisa em relação a isso, né? Dizendo que a Terra e o Sol vão estar alinhados com o centro da galáxia se acontecer uma tragédia. Então, a gente tem uma representação aqui, né, que a gente tem um ciclo que chama precessão dos equinócios. A cada 25.762 anos, né, a Terra faz um movimento assim, de bamboleio. A gente tem aqui atrás a imagem mostrando a Terra com o eixo inclinado. Essa inclinação do eixo da Terra faz um movimento assim, né? Essa precessão dos equinócios, ela acontece a cada 25.772 anos, dá uma volta completa. E a cada 72 anos, muda, como são 360 graus, o movimento, muda um dia o que você está observando. Então, a cada 25.772 volta a ocorrer no mesmo momento. E se acredita talvez que os maias soubessem disso. Mas, independente disso, aqui está uma representação da Via Láctea, é uma espiral barrada e a gente vive no braço de Órion, dessa espiral, do centro da galáxia, e a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de extremidade a extremidade. E a gente o sistema solar leva para dar uma volta completa em torno da galáxia, leva aproximadamente, aqui é um desenho da galáxia, né, leva aproximadamente entre 225 milhões de anos e 250 milhões de anos. Então, a gente está vendo aqui uma representação de como vai ser observado nesse momento. É porque se baseia numa informação que se acredita que é verdade, mas que não é completamente como eles dizem, né? A Terra e o Sol estão alinhados 2 vezes por ano com o plano da galáxia. Isso desde o momento da formação do Sistema Solar. Só que agora, nesse momento, o que está acontecendo, está vendo a representação aqui, no dia 21 de dezembro, eles vão estar alinhados, né, a Terra e o Sol vão estar na direção, né, de uma faixa escura próximo do centro da galáxia. A aproximadamente 13 luas cheias de distância, 6,4 graus, do centro da galáxia. Não vai estar alinhado com o centro da galáxia, vai estar nessa faixa escura. E ele está nessa faixa escura, aqui são outras representações mostrando, ele está nessa faixa escura desde o ano 1800 e vai estar até o ano 2100, no dia 21 de dezembro. Como essa faixa é larga, a gente viu que a cada 72 anos muda um dia o que você está observando, a direção que você está observando, né, aquele objeto, é muito larga, então vai permanecer quase 400 anos nessa faixa escura. Então não tem nada especial para esse momento. Então, novamente mostrando a representação aqui, e só vai estar novamente alinhado, né, com o centro, né, dessa galáxia daqui a 4 milhões de anos. E se tivesse alinhado, também estão tão distantes, acho que isso não corresponde para o nosso conhecimento a nada, a nenhuma mudança possível aqui na Terra. Uma outra coisa que se fala também é que o norte-americano Michael Rampino, ele propôs a hipótese Shiva. Quer dizer o seguinte, que a gente está vendo aqui a galáxia, o plano da galáxia, e a Terra faz esse movimento com o Sol. Sobe e desce em relação ao plano da galáxia, nesse movimento 225 milhões a 250 milhões de anos em torno do centro da galáxia. E a gente sabe que ocorreram grandes extinções na Terra com uma frequência entre 26 e 30 milhões de anos. Né? Se acredita que houve um grande impacto aqui, uma das hipóteses, né, que levantou bastante material e acabou com parte da vida que existia na Terra. Ele fez a proposta de que quando o sistema solar cruzasse o plano da galáxia, poderiam ocorrer perturbações na nuvem de Oort, a camada externa do sistema solar, e esse objeto viria em direção à Terra, né, colidindo aqui com um objeto, um grande cometa, em direção, mudasse a órbita dele e pudesse vir em direção à Terra.
Então seria uma hipótese. Só que até para essa hipótese, né, a gente já ocorreu, o sistema solar cruzou o plano da galáxia há aproximadamente 3 milhões de anos. E atualmente ele está afastado do plano da galáxia a uma distância entre 71 e 105 anos-luz. Então isso já ocorreu há bastante tempo, e a última grande extinção foi 65 milhões de anos. Então, também, pela essa hipótese Shiva, que também é questionada por vários pesquisadores, também não ocorreria nenhuma tragédia. Bom, essas são algumas informações para vocês sobre o que pode estar ocorrendo, sobre a contribuição dos maias, né, para a astronomia, algumas coisas que eles fizeram a contribuição, e tem várias hipóteses, Nibiru, várias outras. Nibiru foi escrito por um escritor criou, Zacarias Sitchin, e ele morreu, ele dizia que há 3.600 anos passaria esse astro aqui, um planeta gigantesco, que cruzaria próximo do planeta Terra. Mas não há nenhum registro da existência desse astro, ninguém descobriu, e também ele morreu 9 de outubro de 2010 e não propôs nada disso. A senhora Nancy Lieder, da página Zeta Talk, que diz que recebeu uma mensagem extraterrestre dizendo que isso ocorreria em 2003, e como não ocorreu, está dizendo que vai ocorrer agora em 21 de dezembro de 2012. Então também não há registro nenhum sobre isso. Bom, agradeço a todos a atenção. Né? Eu vou terminar o programa com essa imagem do Códice de Dresden. Né? Espero que ninguém tenha ficado assustado, e quem estiver acompanhando depois do fim do mundo, depois de 21 de dezembro, sabe que o mundo não acabou. Bom, muito obrigado pela atenção. O programa está sendo transmitido pela TV Litoral e pela TV Goitacá. Até a próxima edição do programa.